Olá pessoal, Fala Educador na área, eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos conversar um pouquinho de Química com o professor Lucas Alberto. Meu xará está chegando aí para um bate-papo, nós vamos resolver uma questão do Enem, vamos falar um pouquinho sobre experimentos de Química e ele vai nos ajudar aqui com algumas interpretações muito pertinentes para o nosso canal. Não esqueça de curtir esse vídeo, de apoiar o nosso canal, dando a sua inscrição também. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e vamos para o nosso vídeo. Então, amigos do canal Fala Educador, estamos aqui com o professor Lucas, professor de Química. Estava assistindo recentemente um vídeo falando sobre terraplanistas e que é um assunto que está sendo muito comentado, né, tanto em redes sociais, tem muitos vídeos. Uma das coisas que eu observei falando em um programa de entrevistas é a respeito do Sol. E algumas pessoas dizem que o Sol é uma bola de fogo. E um dos terraplanistas disse o seguinte: ele não pode ser uma bola de fogo, porque se é fogo precisa de oxigênio. E no espaço não tem oxigênio. Então ele não pode ser uma bola de fogo. Então os argumentos que vocês usam em matemática, física, química estão todos errados e nós temos várias maneiras de contestar isso. Então vamos começar com essa questão falada do Sol. O que você acha desse depoimento, dessa declaração? Dá para ver que a pessoa não tem muito conhecimento aí sobre ciências, né? Porque, assim, coisas que liberam tanto luz quanto calor dentro da química, geralmente são consequências de processos que liberam energia. A combustão é uma delas. Então, quando a gente vê lá o fogo se alastrando e tudo mais, é porque está tendo uma reação de combustão. Então, é um material que reage com o oxigênio do ar, produz os produtos químicos, por exemplo, material orgânico, gás carbônico, água e calor. Então, esse calor, parte dele também, parte da energia do processo pode ser emitida na forma de luz visível. Só que não é o único processo que pode liberar energia dessa forma, que é o que acontece lá no Sol. Lá no Sol, o que acontece é que toda energia liberada envolve processos de fusão nuclear. Então, a fusão nuclear é o quê? Basicamente, é a junção de núcleos de átomos bem pequenininhos. Geralmente, nós temos lá átomos de hidrogênio, hélio, certo? Então, no ambiente bastante energético, esses núcleos conseguem se fundir, formar um novo átomo um pouquinho maior, liberando, assim, uma quantidade enorme de energia. Agora, para a nossa segunda parte, que eu preparei aqui uma questãozinha do Enem, como a gente já está próximo do Enem. Preparei aqui uma questão, vou lançar aqui para o professor Lucas e ele vai trazer para a gente uma explicação. Se você está se preparando para o Enem, dá uma olhadinha nessa questão e presta atenção na explicação do professor Lucas. Muito bem, então aqui a gente tem uma questão do Enem de 2018 que fala do grafeno. Então ele fala que o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura hexagonal conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos possuem hibridização, ou hibridação, como o próprio texto diz, de qual forma? Então aqui, gente, a ideia é que a pessoa saiba trabalhar o conceito de hibridização de orbitais, ok? Então, o que é essa hibridização de orbitais? Então, lá na estrutura do átomo, na eletrosfera, a gente tem os átomos organizados em diversos níveis. Então, tem as camadas de eletrônica, os níveis de energia. Digamos que dentro das camadas nós temos os subníveis de energia, que é lá o S, P, D e F. E dentro do conceito de subnível, a gente tem orbitais, tá bom? Esses orbitais são o quê? Regiões do espaço onde a probabilidade de eu encontrar o elétron é maior. Então, por exemplo, vocês vão ver aí na imagem, o orbital S, o subnível S, é um orbital esférico. Okay? No subnível P, a gente tem 3 orbitais com o formato de duplo halteres, que a gente brinca, como se fosse 2 bexiguinhas amarradas pela boca, tá bom? Então, são 3 configurações nesse estilo, correspondente aí aos 3 orbitais do subnível P. Na hibridização, o que vai acontecer?
esses orbitais eles vão acabar se misturando, se fundindo um com o outro, sofrendo uma alteração de formato para que o átomo consiga fazer as ligações completando os orbitais. Então, a ideia é que em cada orbital eu consigo ter, no máximo, 2 elétrons. Então, um orbital completo é um orbital com 2 elétrons. Quando o orbital não está incompleto, antes de fazer a ligação, esses orbitais acabam tendo um elétron só. Então, no caso do carbono, para ele conseguir fazer as 4 ligações que ele precisa, então dá uma olhadinha lá na química básica. Lembra que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, precisa de mais 4 para ficar estável. Então, ele tem que dar uma mexida nesses orbitais, tá bom? Então, existem 3 formas de ele fazer essa hibridização, essa mistura de orbitais. Basicamente, temos a configuração sp3, onde o orbital S e os 3 orbitais P da camada de valência se misturam, forma 4 novos orbitais, ok? Esses 4 novos orbitais híbridos permitem que o carbono faça 4 ligações simples com 4 átomos, ok? Um outro tipo de hibridização, que é o que vai ser relevante nesse exercício, é a hibridização do tipo sp2, tá bom? Então, onde o orbital S se mistura só com 2 dos orbitais P. Então, vai formar 3 novos orbitais híbridos e um dos orbitais P não vai se misturar e vai permanecer intacto. O que vai acontecer nesse caso? O meu átomo vai conseguir se ligar com 3 outros átomos e aquele orbital que sobrou permite que faça uma dupla ligação, tá bom? Uma ligação que a gente chama na química de ligação pi. Então, nesse caso, para eu saber a hibridização, é interessante eu ver com quantos átomos de carbono um átomo está ligado. Então, se você perceber, principalmente ali pelos átomos do centro que representam bem, um átomo de carbono está ligado com outros 3. Então, na hibridização sp2, um átomo de carbono consegue se ligar com outros 3, tá bom? Então, ele vai fazer ligações e vai ter uma ligação dupla com um desses átomos. Então, nesse caso, você tem que conhecer os casos de hibridização do carbono, e como é um átomo de carbono ligado com outros 3, a única configuração que permite isso é a hibridização do tipo sp2, tá bom? Então, é a sp2 com geometria trigonal planar. Então, agora vamos para o momento de um REACT, de um experimento que eu fiz no laboratório. Vou mostrar aqui para o professor Lucas. Ele vai apresentar para a gente uma breve explicação do que aconteceu nesse experimento. E é um experimento simples que você pode fazer em casa também. Preparado, professor Lucas? Posso mandar na tela? Manda bala. Olha lá. Dá para perceber que está formando gás, né? Então, essa reação entre vinagre e bicarbonato é uma reação bem clássica da química e exemplifica muito bem um tipo de reação que a gente tem na química, que é a reação de dupla troca. Ali na reação dá para ver que você tem o ácido acético, que é o que está presente no vinagre, que tem o hidrogênio que vira H+, combinado lá com o resto da molécula, que é o ânion. Só que essa reação ocorre porque o gás carbônico formado é uma substância instável, tá bom? Então, esse H2CO3, ele não tende a ficar como H2CO3. Ele se transforma em CO2, que é o gás carbônico, e água, ok? É esse gás carbônico que vem da decomposição do ácido, que é o gás produzido por essa reação, que dá para perceber ali pelas bolinhas e pelo balão enchendo. Então vamos para a nossa última parte de hoje, falar um pouquinho de um experimento de química proposto lá no Manual do Mundo, chamado pasta de dente de elefante. Então, basicamente, a reação ocorre pela decomposição da água oxigenada. Tá vendo que eles estão preparando aí uma outra solução? Então, é água com iodeto de potássio. Então, esse iodeto de potássio, ele não vai participar, digamos assim, diretamente como um reagente. Ele é o que a gente chama na química de catalisador. Então, é um cara que a gente põe na reação que faz com que a reação ocorra de uma forma bem mais rápida do que o natural. Então, o princípio aqui é que a água oxigenada,
ela se decompõe liberando gás oxigênio e formando aí como um outro produto água normal, H2O, certo? Então é a liberação do gás oxigênio que dá esse efeito da espuma. Por isso que ali, se dá para ver, que eles colocam detergente. Isso, já está no Então, detergente. É só permitir que a gente visualize esse gás sendo liberado na forma de espuma. Quando a gente coloca o iodeto de potássio, essa decomposição ocorre de uma forma muito mais rápida, praticamente instantânea. No momento que você colocou esses caras em contato, essa água oxigenada se decompõe. É isso que está acontecendo então nesse momento ali no vídeo. Aham. Daí que aparece Então, essa espuma. A espuma é por causa do detergente, né? Isso, é porque daí o gás oxigênio entra ali, se mistura com o detergente e cria, então, a espuma. A espuma nada mais é do que um gás, se dispersando no meio líquido. Então... É que, na verdade, pelo que você falou de elementos, são coisas bem simples até. Você não falou nenhum nome assim, hexa não sei o que lá. É tudo oxigênio, gás... Não, coisa bem simples, assim, né? Dá até a impressão que você está tirando até a graça do experimento. Ó, você vê tanta coisa assim, não, é o oxigênio. Não, mas isso é uma das coisas, geralmente, que o pessoal tem, às vezes, um pouco desse preconceito da química, né? Que tudo vai ser um monte de fórmula complicada, um monte de conceito difícil, mas nem sempre, né? Então a gente precisa quebrar um pouquinho esse estigma de que a química sempre tem que ser algo complicado, algo difícil de entender. Claro, tem ali alguns conteúdos que requer, às vezes, um conceito um pouco mais refinado. Mas tem coisas simples do dia a dia que conceitos básicos da química conseguem explicar. Professor Lucas, dá um tchau pro pessoal. Se quiser mandar um abraço, alguma coisa, fique aí à vontade e daí nós vamos encerrar. Beleza. Então, eu agradeço mais uma vez falando o convite, né? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Então, deem aí um incentivo, né, para o pessoal que divulga ciência, divulga aí, principalmente na área de ensino, né? Temos aí o canal do meu amigo Lucas também, para fazer isso. Então deixa aí apoio, dá aquele like, curte, compartilha com seus colegas, certo? Divulga aí esse trabalho que atualmente a gente vê que é cada vez mais necessário. A gente fala em desenvolvimento, fala em ciência, mas muitas vezes tem pessoas, tem correntes aí que tentam, digamos assim, desprestigiar o trabalho científico, né? Jogando aí um monte de achismos, um monte de fake news mesmo, né? Para tentar tirar o crédito do trabalho realmente que é feito de uma forma mais séria, né? Beleza, gente? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Dá um tchauzinho pro pessoal aí, professor Lucas, e tchau! Tchau, gente. Até mais.